A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel, para mais uma leitura diária da lição 2 do terceiro trimestre de 2023, lição 2 que tem o tema A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado, terceiro trimestre de 2023 que tem o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo gravar mais um vídeo para o canal. Quero aqui agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer a você muito obrigado, curta os vídeos e, se possível, indique o canal para mais alguém. Nossa leitura diária de hoje se encontra na Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Mas nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 1, diz assim: permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesse preso como eles, e dos maltratados, como sendo-vos vós mesmo também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão a prostituição e os adúlteros, Deus os julgará, tá vendo? Aqueles que vivem na prostituição e que são adúlteros, Deus vai julgar a todos. Ninguém vai ficar impune. Então, tem que lembrar sempre disso. Se você fizer algo que não vai agradar a Deus, lembre-se que Ele vai julgar você. Lembre-se que Ele vai punir você de alguma forma. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 1, diz assim: permaneça o amor fraternal. Uma afeição espiritual e especial deve existir entre os filhos de Deus. A nação hebraica estava miseravelmente dividida e distraída entre si, tanto sobre as questões da religião quanto a condição civil. Porém, havia um verdadeiro amor fraternal entre aqueles que criam em Cristo. Isto aparece de modo muito eminente logo após o derramamento do Espírito Santo, quando eles tinham todas as coisas em comum e vendiam as suas possessões para fazer um fundo geral de subsistência para os seus irmãos. O espírito do cristianismo é o espírito do amor. A fé funciona pelo amor. As contendas sobre religião geralmente produzem uma decadência na afeição cristã e devem ser prevenidas, é claro, porque se for estar discutindo, entrando em contenda com outras pessoas, como é que vai ser demonstrado o amor de Cristo desse jeito? E no Novo Testamento a gente vê ali, a igreja primitiva, eles eram donos de fazenda, vendiam tudo que tinham e depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos, para aqueles que necessitavam de uma coisa fossem o quê? Assistidos. Né? Eles não estavam preocupados consigo mesmo, mas eles estavam demonstrando o amor deles pelos outros irmãos, vendendo tudo que tinha para distribuir entre aqueles que eram mais necessitados. Esse daí era o verdadeiro amor naquela época. Os cristãos devem sempre se amar e viver como irmãos. E quanto mais eles crescerem em devota afeição a Deus, o seu Pai Celestial, mais crescerão em amor fraternal e por sua causa, é claro, porque cada vez mais, né, que a gente vai se afeiçoando mais com Deus, se afeiçoando mais com Cristo, esse amor vai cada vez mais crescendo. E quando esse amor vai cada vez vai crescendo, aí vai demonstrando o quê? Que nós realmente estamos ligados com Cristo. Nós estamos realmente preocupados com a causa do Evangelho, que a causa do Evangelho é o quê? Um ajudar o outro, um amar o outro. Jesus mesmo disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e verdadeiramente sereis meus discípulos. E o verdadeiro discípulo é esse, que um ama o outro, um se preocupa com o outro, um quer assistir o outro. Aí é demonstrado o verdadeiro amor de Cristo que está derramado em nossos corações. Verso 2 diz assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjo. Hospitalidade e anjo. Temos de acrescentar a caridade ao amor fraternal. Por quê? Primeiro, o dever exigido, hospedar os estrangeiros, tanto os que são estranhos à comunidade de Israel e estranhos à nossa pessoa, especialmente aqueles que sabem que são estrangeiros aqui e estão buscando outra pátria. Mas ele parece estar se referindo a estranhos como se não soubéssemos quem são ou de onde vêm. Contudo, vendo que eles estão sem um lugar certo para habitar, nós abrimos espaço em nosso coração e em nossa casa, mediante as oportunidades
e capacidade que temos, né? Que a pessoa vê que outro está precisando de um lugar para passar um tempo, para viver ali um pouco mais de conforto, e se nós tivermos espaço para isso, nós devemos abrir a nossa porta, procurando saber quem é aquela pessoa, né? Não vai abrir de todo jeito. Primeiro é procurar saber quem é ela e, na medida do possível, vai ajudar ela. Segundo, o motivo. Alguns hospedaram anjos sem saber, como Abraão, lá em Gênesis capítulo 18, e Ló, em Gênesis 19. Fizeram um daqueles que Abraão hospedou, era o Filho de Deus. E embora não podemos supor que este jamais será o nosso caso, todavia o que fizermos aos estrangeiros em obediência a ele, ele reconhecerá e recompensará como se fosse feito a ele mesmo. Era estrangeiro e me hospedaste. Mateus capítulo 25, versículo 35. Deus sempre concedeu honras e favores aos seus servos hospitaleiros, além do entendimento deles, sem que o soubesse. É porque a pessoa não sabe quem é a pessoa, mas aquela pessoa tem um coração, né, voltado para ajudar as outras pessoas, ele vai hospedar ela, ele vai ajudar ela, dá um conforto melhor a ela. E ele mostra realmente que ele é um cristão que está preocupado com outra pessoa. E o que é que vai acontecer com isso? Deus vai abençoar, Deus vai livrar, Deus vai cuidar, porque viu que o coração dele é voltado para fazer o bem às outras pessoas, independente de quem seja. E isso tem que ser o nosso pensamento também, e o nosso coração tem que ser voltado para isso. Quando puder, ajudar alguém, abrir as portas, né, para ajudar alguém. Hebreus 13, verso 3, diz: E dos maltratados, Deus sempre ordena que enquanto alguns cristãos e igrejas estão sofrendo diversidade, outros estejam gozando de paz e liberdade. Aquele que estão em liberdade deve simpatizar com os que estão presos, e em adversidade, como se tivessem preso com eles pela mesma corrente. Devem sentir os sofrimentos de seus irmãos. Então, sendo passível de sofrimentos semelhantes, você deve simpatizar com aqueles agora, para que outros possam simpatizar com você quando chegar a sua vez de provação, tá vendo? Deve, então, sendo passível de sofrimentos semelhantes, nós, devemos simpatizar com aqueles agora, para que outros possam simpatizar conosco também, quando estivermos passando por provação. É claro que nesse exato momento, tem pessoas que estão presas, tem pessoas que estão acorrentadas. Nós temos que sentir como se fosse nós estivéssemos lá junto com ele, aprisionados da mesma corrente. E o que é que nós devemos fazer? Orar por elas. Pedir misericórdia de Deus em sua vida, para que eles possam ser libertos daquela provação. Porque um dia possa ser que nós estejamos presos também. E aqueles por qual nós oramos, vai orar por nós também. Pedir a misericórdia de Deus em nossas vidas. Então é isso que nós devemos fazer. A Bíblia deixa bem claro: chorar com que chora e se alegrar com que se alegram. Nós temos que sentir a dor do outro, como se fosse a nossa. Hebreus 13, verso 4. Venerado seja entre todos o matrimônio. A ordenança de Deus sobre o casamento é que ele seja honrável em tudo, e deve assim ser ensinado por todos, e não negado àqueles a quem Deus não negou. Deus o instituiu para o homem no paraíso, sabendo que não era bom que estivesse só. Ele casou e abençoou o primeiro casal, os primeiros pais da humanidade, para levarem todos a olharem para Deus nessa grande consideração. E casaram-se no Senhor. Cristo honrou o casamento como um meio de evitar a impureza e o leito contaminado. Venerável e feliz é quando as pessoas se unem puras e castas e preservam o leito matrimonial imaculado. Aos devassos e adúlteros, Deus julgará. Deus sabe quem é culpado de tais pecados. Nenhuma escuridão poderá escondê-los de Deus. É claro, nenhuma escuridão pode nos esconder de Deus, porque o olhar de Deus é como chama de fogo. Ele está em todo lugar, né? E ninguém pode se esconder deles. Deus sabe quem é culpado de tais pecados. Nenhuma escuridão poderá esconder de Deus. Ele chama esses pecados pelos próprios nomes, não pelos nomes de amor e galanteio, mas de devassidão e adultério. Devassidão no estado de solteiro e adultério no estado de casado. No último dia, ele os indiciará, condenará e os lançará fora para sempre, se eles morrerem sob culpa desse pecado, é claro, porque o homem, né, que se casou com a mulher, ele não pode mais estar
saindo com outro. Ele tem que se dedicar à sua esposa. O solteiro não pode estar em devassidão. Ele tem que esperar o momento certo de que Deus coloque uma mulher crente, sincera e honesta para lhe ajudar. E não estar saindo com um e com outro. E o homem casado, ele tem que procurar o seu lugar, que ele é casado. Ele não é para estar com várias mulheres. Ele tem que ficar só com a dele. Por isso que a Bíblia deixa bem claro. Deixará o homem, o pai, a sua mãe, e se unir à sua mulher. E os dois serão uma só carne. Depois que Deus uniu, não pode mais o homem separar. É uma só carne. E o casamento é uma instituição divina. O que Deus uniu, ninguém pode separar. Então ele tem que conservar o leito matrimonial, um leito santo, um leito divino. Porque quem uniu foi Deus. Então por isso que ele diz, né, no verso 4, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Tá vendo? Então o casal não vai estar vivendo em adultério. Não, a gente está unido. Unido em Cristo Jesus. Porque quem uniu foi quem? O Senhor. Então, o casamento é uma instituição divina, ordenada por Deus. Deus viu que o homem estava só, e aquilo ali não era bom. Então, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Farei para ti uma disjuntora, uma mulher que veio para ajudar o homem. Ela não veio para ser escrava, ela veio para ajudar. Então, tal que estava lado a lado com ele. Não era um na frente e o outro atrás, não. Era lado a lado. É um ajudando o outro. E dessa forma tem que ser o nosso casamento. É um ajudando o outro. Um sabendo respeitar o direito do outro. Um sabendo que o outro tem uma vontade e o outro tem outra. E isso aí vão o quê? Vão se ajustando. E vão vivendo com amor, com carinho, com fidelidade. Problema todos nós vamos ter. Mas temos que conservar o matrimônio, né, sem mácula. Porque Deus foi quem uniu. Amém? Se gostou do vídeo, curta, comente e indique para mais alguém. Deus abençoe.